Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Eu queria então relembrar com vocês os temas que nós já estudamos, para que você entenda a importância. No Facebook, no meu Facebook, também tem no YouTube, todas as aulas, todos os encontros que eu fiz durante esses 5 encontros, como hoje nós iremos completar nessa teologia da cruz, e tivemos 4 episódios que eu vou recapitular com vocês, e agora nós também faremos essa conclusão. Eu lembrava que nós estamos vivendo um tempo na nossa igreja, um tempo de penitência, de oração. Então, eu percebi, pela luz do Espírito Santo de Deus, não só pelo fato de estar aqui na rádio estagiando, mas a possibilidade de chegar até você, mostrando como é que nós podemos ter uma fé consistente, mas ao mesmo tempo que não seja apenas algo puramente metafísico, mas concreto. Por isso que a nossa fé, ela não é uma fé voltada apenas para esse fideísmo, só a fé basta. Não, nós precisamos de razões para compreender. Por isso que estudar a teologia da cruz é saber as razões por que nós olhamos para a cruz e vemos o sinal de salvação para a nossa vida. Por isso que é importante nós vivenciarmos tudo isso. É tanto que a graça de Deus foi tão imensa ao longo desses encontros, que não somente pessoas que são católicas que estão participando, mas muitos irmãos evangélicos, porque sabem o valor dessa teologia da cruz. Alguns pastores também acompanharam ao longo dessa trajetória. Então só tenho a agradecer a Deus e dizer que a mim compete a missão e toda a glória e toda a honra a Deus. Então, nós vimos no primeiro episódio a cruz antes de Cristo. Estudamos a dimensão da historicidade, lembrando que esse instrumento era um instrumento de tortura, de pena, para todos aqueles que cometessem qualquer crime grave dentro de uma sociedade. Por isso que essa cruz ela surgiu no Oriente, com os persas. Quando ela chegou no Ocidente, foi aperfeiçoada pelos romanos. Por isso que antes mesmo do nascimento da vinda de Jesus, o Filho de Deus, o instrumento de tortura, a cruz, já existia. No segundo episódio já vimos algo diferente, essa relação de Jesus e a cruz. E percebemos algo bonito, porque essa cruz ela é um sinal de salvação. E aí você que é um amante da palavra de Deus, sabe que nós não podemos separar ou ver o Antigo Testamento como algo totalmente isolado do Novo. E por isso que na teologia da cruz, segundo o documento e segundo os estudiosos, quando Moisés, no Antigo Testamento, ergue aquela serpente para mostrar um sinal de salvação, e todos aqueles que olhavam para a serpente elevada eram curados, Jesus é levado na cruz. Aquele que chega até ele e aceita a proposta de Jesus, recebe a graça também. Por isso que, em alguns momentos, essa relação de Moisés e Jesus. Depois nós vimos, no terceiro episódio, as causas que levaram Jesus à cruz. Que se nós formos olhar historicamente, por isso que no credo nós colocamos lá e rezamos: Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, para mostrar essa dimensão histórica. Jesus foi levado ao tribunal. Ele foi condenado. Porém, as razões não são somente razões históricas. Porém, tem razões religiosas no meio disso tudo. Por isso que as causas fundamentais foi exatamente porque Jesus dizia que ele estava unido a Deus. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E eu realizo, disse Jesus, as obras do Pai. Aí vem a outra dimensão. Jesus realizou as obras do Pai. Abílio,
me relembra quais eram essas obras de Jesus. As obras de Jesus eram duas, basicamente. Primeiro, veio para os sofredores, para os pobres. Segundo, Jesus estava com os pecadores. Não para comungar do pecado do pecador, mas para mostrar que a misericórdia do Pai é maior. E ele trouxe essa dimensão de salvação para todos. Depois, vimos no quarto episódio o significado da cruz. Que aí são dois. Primeiro, a morte de Jesus na cruz, o significado desta cruz é um ato de amor. Prova de amor maior não há do que dar a sua vida, a vida pelos irmãos. E foi isso que Jesus nos mostrou. Tirando todo tipo de amor superficial, é um amor profundo, radical, que leva até as últimas consequências. Porque eu amo a humanidade, porque eu amo o homem, eu vou morrer na cruz, cumprindo a obra de Deus, a vontade de Deus. Vimos também que quando o discípulo consegue perceber o significado da cruz, ele começa a ver que a cruz é um sinal também de vida. Não uma vida comum, uma vida simplória, mas uma vida em abundância. E para chegarmos a essa cruz, a abraçar essa proposta de Jesus, nós precisamos morrer. Porque é morrendo que se vive. Eu vou ter que morrer para viver em Cristo Jesus. Agora nós vamos ver e estudar o nosso último episódio, que é exatamente falarmos sobre essa interpretação da morte de Jesus na cruz. Como é que nós vamos ver o significado real? Por que é que ele fez isso por nós? Em primeiro lugar, é importante percebermos as Sagradas Escrituras. E eu sempre gosto, não somente de mostrar que todo esse estudo está baseado nesse documento da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, que fala de forma muito clara do que é a teologia da cruz, mas nós nos baseamos nas Sagradas Escrituras também, para que nós possamos ter uma fé sólida. E eu te convido, meu querido, minha querida, a pegar a tua Bíblia, na carta de São Paulo aos Romanos. Você vai pegar, a partir do capítulo 4, o versículo 25, para que nós tenhamos essa compreensão. Diz então o apóstolo, o autor sagrado. Vamos pegar a partir do versículo 23 para compreendermos melhor ainda. Não foi escrito só para ele, foi-lhe levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para nossa justificação. Em outras palavras, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Por isso que é um fato, Jesus morreu na cruz. Porém é um sinal de fé, que nós cremos, nós que temos uma fé, nós que somos cristãos. Jesus ressuscitou. É aqui a dimensão da nossa fé. Por isso que agora nós vamos perceber que Jesus cumpre essa missão e vamos perceber que são os apóstolos que vão dar essa continuidade. Por isso que hoje vamos perceber, principalmente através da pregação dos apóstolos. A missão deles agora é o seguinte: nós tivemos a experiência do Cristo. O Cristo nos formou. Nós agora, uma vez que Cristo foi para junto do Pai, ele fez uma promessa, ele cumpriu a promessa.
não nos deixou só, mandou o Espírito Santo. Então, a pregação dos apóstolos não é uma pregação vazia, é uma pregação testemunhal, para mostrar à humanidade: nós tivemos a graça e a experiência de conviver com Jesus. E pela ação do Espírito Santo em nós, pela essa força que o Espírito Santo nos dá, nós vamos agora pregar para o mundo essa glória do Cristo, que por cada um de nós e pelos nossos pecados foi elevado na cruz, morreu e ressuscitou. Vejam só, quando nós observamos isso, nós temos no primeiro momento mostrar, e os apóstolos tentam fazer isso, que no Antigo Testamento as profecias que eram faladas sobre a vinda de Jesus se cumprem. Então a pregação se baseia nisso. Por isso que quando São Pedro chega naquele momento, diante daquela multidão, e começa a pregar, a dar esse testemunho, foi um testemunho tão imenso, tão profundo, que quando Pedro, após o testemunho, se cala, e aí você pode ver, a partir de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 14, depois que ele silencia, 3.000 pessoas se convertem. Vejam só que coisa bonita. Temos outro também, Estevão, que lá no Sinédrio, diante daqueles que estavam meio que não aceitando essa proposta dos novos cristãos dessa igreja primitiva, e também Estevão anuncia, faz um discurso sobre esse Jesus que veio, as profecias já falavam, que cumpriu toda a missão aqui no mundo e que foi morto e que também ressuscitou. É tanto que depois que esse grande servo de Deus, Estevão, faz esse discurso, se você for ver mais adiante, ele vai ser apedrejado, ele vai ser morto, porque estava defendendo a fé nesse Cristo que é capaz de nos dar a vida em plenitude. Por isso que os apóstolos não tinham mais medo da morte física, porque essa morte física irá acontecer comigo e com você. Todos nós iremos passar por ela, mas aquele que agora tem o Cristo em si, que tem a força, não tem mais medo. Então resta-nos anunciar esse Jesus a todos, sem medo, com coragem, pedindo a força e a graça do Espírito Santo. Temos também Filipe, que também anuncia, dar esse testemunho. É tanto que após o testemunho de Filipe, ele também converte e faz o batismo para o eunuco. Então ele tem exatamente essa conversão. Vimos então, meus queridos, o nascimento da igreja. A igreja nascente de pessoas consideradas apóstolos, servos do Senhor, que conviveram com o Mestre, aprenderam, depois foram formados também pelo Mestre e saíram para anunciar o Evangelho. Eu quero trazer um pouco dessa reflexão para a nossa realidade, antes de nós passarmos para esse momento importante que eu quero falar para vocês. Olha, escuta bem o que eu vou falar aqui, você que está nos acompanhando, ou até anota, presta atenção nisso. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Abílio, mas eu não sei falar. Eu mal consigo ler. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Pregar o Evangelho não é somente eu pegar uma Bíblia, ler uma passagem do Novo Testamento e sair pregando. Louvado seja Deus se isso acontecer. Lógico que nós precisamos de estudos, de formação. Mas o Evangelho pregado é esse Evangelho da vida. Eu tenho certeza que nessa região aqui, nós chamamos de Ribeira, aqui dessa região de Apuiarés, eu conheci tantas pessoas
que nunca subiram no altar, nunca fizeram uma leitura, mas a vida desses homens e dessas mulheres foram testemunhos vivos do Evangelho. É isso que nós precisamos hoje no nosso dia a dia. Não precisamos de pessoas que apenas falem, mas que vivam essa palavra de Deus. Porque se o Abílio, que prega essa palavra, que fala, que anda em igrejas, que prega o Evangelho, se eu não vivo essa palavra de Deus no meu dia a dia, eu não vou ser salvo. Essa é a lógica. Então não é a palavra em si que vai me salvar no sentido da retórica, mas é a fé que eu tenho nesse Jesus. E é uma fé testemunhal. Para onde o Abílio for, o Abílio vai levar essa palavra de Deus. Para onde você for, você que é cristão, você vai ter que levar esse Cristo no teu exemplo, no teu dia a dia, lá dentro da tua casa. É isso, meus queridos, que nós muitas vezes não paramos para perceber. Porque não adianta eu subir no altar ou subir no púlpito e falar de Deus, fazer o povo chorar, se em casa muitas vezes eu sou um contra-testemunho. Não adianta eu falar para todo mundo que Deus é misericórdia, se dentro da minha casa eu não tenho misericórdia com aqueles que estão próximos a mim. Por isso que a missão nossa, enquanto vida nós tivermos, é ser testemunhas vivas desse Jesus. Deus me chamou a ser um anunciador do Evangelho, mas um anunciador dentro lá da minha casa, com os meus, com a minha comunidade. Aí depois, se Deus me der essa possibilidade de, por exemplo, estar nessa rádio, e essa mensagem está chegando a diversos lugares, que eu não tenho nem ainda como compreender tudo isso, mas a mensagem de Jesus está sendo anunciada. Porém, se eu não vivo isso de forma profunda, de nada vai adiantar. Por isso que os apóstolos, eles começam a falar desse querigma, uma palavra do grego que significa anúncio. Então os apóstolos começam então a pregar esse Jesus e esse querigma, que exatamente nos mostra que a partir das escrituras antigas e atual do Novo Testamento, faz com que no primeiro momento tenha esse anúncio, o anúncio da morte redentora de Jesus. Não é qualquer morte, porque se não fosse uma morte redentora, Jesus estaria no mesmo nível do tanto de homens que foram crucificados, inclusive até no nível daqueles 2 ladrões que estavam com ele. Não, a morte de Jesus na cruz é uma morte redentora. Porém, não ficou somente ali na cruz. Nós temos a ressurreição e a exaltação desse Cristo. Por isso que, iluminados pelo Espírito Santo, à luz das Escrituras, os cristãos da primeira geração, eles começam, meus queridos, a interpretar que esse assassinato de Jesus na cruz, essa morte cruel de Jesus, ela significou, na verdade, o sacrifício. Abílio, o que é o sacrifício? Ora, no Antigo Testamento, principalmente os sacerdotes tinham a função de sacrificar os animais, levar o sangue para Deus, no sentido de que vamos pegar todos os nossos pecados e através desse sacrifício nós vamos pedir a misericórdia de Deus. No Novo Testamento, em Jesus, não precisa mais disso. Não é mais bodes, ovelhas, bois, não são mais ofertas, não, nada disso. Jesus, Ele é o sacrifício do Pai. Em Jesus. Por isso que nesse primeiro momento, esse sacrifício, ele é aceito por Deus pelos pecados da humanidade. E aí nós temos a exaltação na glória e a ressurreição de Jesus. O outro momento, além do sacrifício,
é que nós temos a realização perfeita do Cordeiro Pascal. Então, os antigos ritos usavam muitos cordeiros. Jesus, então, agora é esse Cordeiro Pascal. Para lembrar, meus queridos, uma coisa importante: as grandes maravilhas que Deus realizou pela história da salvação. Então, vejam só, Jesus, presta atenção nisso que eu vou falar. Jesus, ele é o sacerdote também. Sabe por quê? Porque o sacerdote, ele tinha uma missão no Antigo Testamento de pegar esse sacrifício, fazer para unir o homem a Deus. Esse sacerdote, então, é totalmente... Não é que ele vai perder a significância dele, mas Jesus é o sacerdote por excelência. E é Jesus que, nessa nova aliança, faz essa ponte. Por isso que nós chamamos de pontífice. A ponte que Jesus faz entre Deus e os homens. E todos os sacerdotes, o único em Cristo Jesus. Por isso que na teologia do sacerdócio de Jesus, para podermos compreender, eu queria ler algo bem bonito, a partir da página 21, desse livro da Comissão Episcopal para a Pastoral da Juventude, que diz o seguinte: é admiravelmente proclamada pela liturgia no quinto prefácio da Páscoa. Veja só o que diz lá. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos, ó Pai, o seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo. E olha só, minha gente, presta atenção nisso. O que Jesus revela-se: sacerdote, altar e cordeiro. Então, em Jesus nós temos aquele que é sacerdote, porque é ele que faz essa ponte entre Deus e os homens, que faz o sacrifício. Ele também é altar. E o altar é fundamental para poder colocar ali o sacrifício. E mais profundo ainda, ele também é o cordeiro. E isso é bonito. Eu espero que essa teologia da cruz não pare por aqui, que você estude cada vez mais. Reveja as outras aulas, aprofunde a sua fé, porque a partir daí eu tenho certeza que você vai ter razão. Por isso que quando você olhar para a cruz, não fique mais espantado ou sem saber o que ela significa, porque a cruz é o sinal da salvação para a humanidade, de um sinal de castigo, punição, morte, se tornou para nós um sinal de glorificação. Que você possa ter aprendido isso hoje e guarda no teu coração e ensina aqueles que necessitam também saber sobre a importância da teologia da cruz. Amém? Eu quero dizer a todos vocês que eu, Abílio Soares, já vou embora evangelizar. Um abraço forte e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel.